Uau, graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Eita glória. Então, quem não enfrenta uma luta, né? Quem não tem um inimigo, mesmo que seja manifesto de carne e osso, você acha que aquela pessoa está lhe perseguindo, né? Mas o nosso inimigo, ele é espiritual. O nosso inimigo, ele é espiritual. E a gente precisa saber ter o controle. Hoje a gente vai falar sobre controle. Amados, tem coisas que a gente tem controle, não tem? A gente tem controle sobre uma vassoura, sobre um carro, sobre um fogão. Tem o controle sobre as nossas finanças. Às vezes a gente se perde no controle das finanças. Mas a gente tem controle de muitas coisas nas nossas vidas, não temos? Deus quer que a gente tenha controle. Tem coisas que são da nossa responsabilidade, mas tem coisas que o Senhor quer que você dê para Ele o controle. E diante disso, o Senhor me deu essa palavra e que a gente vai meditar que existem níveis de controles dentro da nossa vida. Tem controles que a gente precisa se posicionar, tem controles que a gente vai compartilhar com Deus, mas tem controle que é exclusivamente do Senhor e às vezes a gente não quer entregar. Então eu vou pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 47, a gente vai ler do 1 ao 7. Louvado seja Deus. Ezequiel 47, a gente vai ler do 1 ao 7. Aquele que foi encontrando em reverência à palavra do Senhor, que pudesse colocar de pé assim o faça em nome de Jesus. Eu confesso que quando eu subo aqui eu tremo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Porque não é o homem que faz, quem faz é o Senhor. Assim como disse Dalci, né? A gente se prepara, escreve tudo, bota tudo no papelzinho aqui e tal, daqui a pouco muda tudo. Vamos lá. Ezequiel 47, a minha Bíblia tem como título A Torrente das Águas Purificadoras. E a palavra de Deus diz assim, depois disso, deixa eu pegar aqui o marcador para me dar uma orientação. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa até a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000. E era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Podeis assentar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. É a palavra que vai falar conosco nessa noite, para nós aprendermos os níveis de controle que o Senhor quer que nós tenhamos na nossa vida, Pai. Pai, que o Senhor encontre em nós um coração sensível à voz do teu Espírito Santo, Senhor. Porque nós queremos ser abençoados, mas nós queremos aprender nesta noite que para sermos abençoados, para termos soluções dos nossos problemas, nós precisamos nos submetermos a Ti, ó Pai.
Por isso, Senhor, toma primazia neste lugar, que não seja eu a falar de mim mesma, mas seja o teu Espírito se movendo neste lugar, e aquilo que eu não falar, Senhor, porque não é da tua permissão, porque o Senhor não vai revelar na minha mente, que o Senhor revele no coração de cada um daqueles que estão na dispensação do Senhor, que estão aguardando no Senhor, que estão na expectativa do Senhor, que estão, meu Pai, esperando uma resposta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória neste lugar, Pai. Nos ensina através dessa tua palavra, dessa pequenina passagem, meu Senhor, do profeta, num encontro com o Senhor. Nos ensina, Pai, a termos o controle nos seus níveis diferenciados. Repreende agora, Paizinho querido, todo roubador da palavra, toda inquietação da alma, toda crítica ou autocrítica, meu Senhor, toda distração, vai tirando agora em nome de Jesus, e que a tua palavra, ela agora bata forte no nosso coração, para que ela seja requerida na nossa mente, no momento da nossa necessidade. E eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Aqui está falando do profeta que ele teve uma experiência com o Senhor. E o Senhor, no primeiro versículo, ele fala assim, ó: depois de me fazer voltar à entrada da casa, eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, as águas vinham de baixo desde a banda da direita da casa até a banda do sul do altar, descrevendo todo o ambiente daquela casa. Aí eu anotei aqui que eu achei super interessante. Deus está nos convidando a dar uma olhada na nossa casa. Deus está nos convidando a dar uma olhada no nosso interior, queridos, porque é tempo de sacudir o que está dentro de nós. Sabe por quê, amados? Porque a gente, quando come, a gente já sabe qual é o trajeto do alimento. Mas quando o alimento é ruim, que ele está estragado, o nosso organismo se movimenta, dá uma dor de barriga e tudo desregula para poder botar para fora. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por essa desregulação, para que a gente acorde e que a gente não seja um crente acomodado. E Deus está nos convidando essa noite para a gente dar uma olhada para a gente. Olha para dentro de você. Como você tem sido, como tem sido o seu relacionamento com o Senhor, como tem sido o seu relacionamento com a palavra do Senhor, como tem sido a sua intimidade com o Senhor, porque a partir desse momento que você se prepara para isso, você está disposto para o outro. Eu não posso oferecer nada para o outro se eu não tenho algo do Senhor em mim. Ninguém pode oferecer nada se não Deus lhe der antes, mas para Deus nos dar, amados, nós precisamos buscar nele. Então, hoje o Senhor convida-nos a dar uma olhada dentro da nossa casa. O que está acomodado dentro de mim? O que me inquieta há muitos anos? O que eu estou olhando e estou passando o olho assim, ó, distraído, e eu preciso ficar atento? O que eu não estou dando mais atenção? E a nossa vida, a nossa casa vai criando teias de aranha. E essas teias de aranha a gente não vai percebendo porque elas começam bem transparentes. Mas quando elas começam a juntar poeira, a aranha começa, já fica gordinha e começa a botar o seu ninho, a gente começa a perceber. E de repente, pode ser tarde. A gente está num emaranhado de teias e essas teias nos levar para um caminho de apostasia. Estamos no tempo que nós precisamos ser avivados. O Senhor tem mostrado, através de todos os acontecimentos do mundo, querido, que Ele quer um avivamento da igreja, porque nós vamos ser resposta lá fora. E nós precisamos estar preparados. Muitas vezes vai ser de um em um. Você no seu ambiente de trabalho, na sua escola, dentro da sua casa. Às vezes é você sozinho. Então Deus conta conosco para esse avivamento, para que a gente possa alcançar quem está lá fora. Às vezes não precisa dizer nada, mas o seu testemunho é tudo que o Senhor precisa. Já olhou para a sua casa? O Senhor te convida nessa noite. Faz uma revista em você. Veja o que está sendo bom. Senhor, sonda-me e veja se há algum caminho mau. Às vezes a gente tem tanta mágoa no coração, tem tanto ressentimento, tem tanta dor, e a gente precisa tomar uma atitude e dizer assim: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais sentir isso. O Senhor não vai arrancar de vez, mas Ele vai lhe promover encontros, contatos. Sabe para quê? Para que você comece a olhar e dizer assim: não me sinto mais inquieto, não me sinto mais inquieta, hoje eu estou em paz. Então, quando você se posiciona diante de Deus, Ele vai lhe colocar no contexto para que você vença
Amém, amados? E a outra coisa que eu anotei aqui é que existem estruturas firmes dentro de uma casa, mas também precisam de reforma. Imagine, deixa eu ver, acho que aqui não tem não, glória a Deus. Mas, por exemplo, vamos olhar aqui. É uma estrutura firme ou não é? Concreto ou não é? Mas às vezes precisa de uma reforma. Sabe? Às vezes Deus quer passar umas lixinhas na gente. E lixinha dói. Quais são os números da lixa aí? Os homens aí que mexem com construção. Lixa 1, lixa 2, lixa 3. São as piores que rala mais, né, meu irmão? Às vezes, Deus... vamos trazer para as mulheres. Tem uma lixa de unha que tem 4 lados. Para as mulheres, não tem uma lixa de unha que tem 4 lados, que lixa para tirar a parte grosseira da unha, depois ela vem com a menos agressiva, e depois dá um negócio de um polimento, o negócio fica brilhando. Agora tome cuidado, porque uma vez eu fui fazer isso, eu lixei mais com a lixa 4, minhas unhas ficaram tudo fracas, e partiu no meio. Então a gente tem que ter esse momento com o Senhor. Deus quer que a gente faça revista na nossa casa, mas Ele está dizendo, tem estruturas que precisam de reforma, precisa lixar, precisa passar uma massa corrida para depois jogar uma tinta bem bonita e depois tudo voltar ao normal. Manutenção espiritual, queridos. Às vezes a gente acha que a gente bota a Bíblia debaixo do braço, lê um versículo, está tudo bem. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer intimidade com a palavra, Ele quer que a palavra nos transforme, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele, através da palavra. E isso aí é contínuo. E o Senhor, Ele está querendo falar conosco. Deus está dizendo aqui nessa noite, no meu coração, que Ele quer falar com pessoas aqui, mas existem pessoas que estão enrijecidas. E elas não são abençoadas. É uma coisa sua com o Senhor. Não adianta botar ali na caixinha de promessa, na caixinha de oração. É uma atitude sua com o Senhor. É a gente que resolve. A gente entrega esse controle e permite que a lixa venha passar sobre a gente. E aí eu coloquei, né? No verso 2 diz assim: Ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez passar para dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas e as águas desde a banda direita. Ele tirou do norte. Olha como está aqui. Me tirou do caminho da porta do norte. Quando a gente está muito acomodado no Evangelho, a gente estabelece o nosso próprio norte. Eu já sou crente, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu tenho minha comunhão com Deus, e o meu norte é esse, eu vou fazer dessa forma que eu quero. Deus não está dizendo que é esse. Sai da porta do norte, meu irmão. Diga para a pessoa que está do teu lado, ó, sai da porta do norte. Esse norte pode não ser o norte de Deus. É dura esta palavra, né? Mas Deus, Ele cuida daqueles que Ele ama. E quando a gente precisa passar por esse tratamento, a gente precisa se dispor ao Senhor. É que nem tomar Bezetacil. Dói, mas depois cura. Dói. Quem já tomou Bezetacil aqui sabe do que é que eu estou falando, né? Dói que é uma beleza, mas depois o negócio só, instantaneamente, a febre baixa, a gente segue para a correria. E eu anotei aqui assim, ó. Deus nos tira do nosso norte, do nosso suposto norte, para nos dar uma olhada para o Oriente. Sabe onde é que está o Oriente, amados? O sol nasce no Oriente e ele morre no Ocidente. Então, quando você olha para o Oriente, você vê a luz. Às vezes, o nosso norte, ele é tão gostosinho. Eu estou bem aqui, ó, eu estou bem na igreja, eu leio a Bíblia, eu entrego meu dízimo, minha oferta, eu faço uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não me envolvo muito, não, porque eu não estou afim, porque eu tenho minha vida lá fora. Esse é o meu norte. Eu estou salvo. Se o Senhor tem um chamado para a sua vida, amados, cuidado. Porque não é só isso, é muito mais do que isso. Não é simplesmente você chegar na igreja, se sentar, dizer amém, glória a Deus, aleluia, bater palma, depois ir embora e continuar do mesmo jeito. Tempo de mudar esse norte. O Senhor está nos chamando. Olha para dentro de você e é tempo de mudar esse norte. O Senhor tem trazido palavras aqui, queridos, para a gente fazer reflexão de vida. Sabe por quê? Porque já vai chegar o tempo do aperto. Todo mundo está dizendo que o tempo está difícil, mas o Senhor vai começar o aperto dele particular e a peneira dele vai passar.
A peneira do Senhor vai passar, amados. E a gente tem que tremer nas pernas, não é deixar para a hora H, não. Sabe? Eu quero ser farinha fina para poder passar pela peneira, não ficar retida. Não. Você tem que começar a se purificar agora. Esse é o momento de agora. O Senhor está nos exortando, o Senhor está nos chamando para um conserto, para um relacionamento simples, mas verdadeiro. O Senhor não está dizendo que você quer que você abandone a sua vida secular de estudo, de trabalho, não. Mas Ele quer que você faça o seu sacrifício para a obra dEle. Porque você foi chamado para uma obra. E dentro dessa obra, quando você se predispõe, você é abençoado lá fora. Eu estava hoje assim dizendo, e hoje eu chorei mesmo na presença do Senhor. Eu disse assim, Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, Pai. O Senhor tem feito tantas coisas na minha vida e tantas coisas difíceis que eu tenho vivido, mas eu tenho perseverado mesmo quando eu recebo não. Mesmo quando eu não acho ajuda, mesmo quando eu não acho aconchego. Mas o Senhor disse, minha filha, eu vou lhe abençoar para que todos vejam a minha glória na sua vida. Entende, queridos? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vivo num sacrifício. Eu me sacrifico para o Senhor, sabe por quê? Porque eu sei que lá na frente, para cada dia de vergonha, o Senhor vai nos dar dupla honra. Porque é a palavra dEle que vai se cumprir. Não é algo porque eu mereço, mas é porque é a palavra dEle que se manifesta em nós quando a gente caminha na palavra. Aleluia. Então Deus nos tira do suposto norte para nos fazer olhar para o oriente. E Ele coloca aqui que no oriente tem as águas. Queridos, quando a gente olha para o Oriente, a gente tem o nascer do sol, mas ele fala que no Oriente, de onde vêm as águas, o Espírito Santo. Guarde aí no seu coração, não responda não, não levante a mão. Você já é batizado no Espírito Santo? Você já fala em línguas porque o Senhor, Ele deu dom de línguas para todos? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo te mover em oração pela vida de alguém que você não quer? É obediência, queridos. Às vezes a gente não quer fazer, mas o Senhor diz assim, eu quero que você vá lá e faça. E aí você pega a sua carne, bota debaixo do sapato, amassa ela, fica aí perturbada, fica aí. E você vai lá e obedece. Sabe por quê, queridos? É melhor obedecer do que sacrificar. Quando você entende o princípio da Bíblia, que quando a gente sacrifica ao Senhor, a gente tem vitória. Jesus se sacrificou por nós para nos dar vitória. Então nós precisamos nos sacrificar ao Senhor para ver a vitória dele manifesta em nós. Todo mundo quer vitória. Todo mundo quer bênção, mas ninguém quer sacrificar. E sacrificar, queridos, é abrir mão da natureza. É abrir mão da zona de conforto. É abrir mão daquilo que gosta. Ah, não vou fazer isso não. Não estou afim. Fulano lá que se vire. Ah, não vou fazer isso não. Eu não sei fazer. Mas o Senhor capacita, queridos. Eu não sabia fazer nada. Quando eu comecei na igreja, ontem, pastora, na hora que teve que cortar o coração, teve alguém que disse assim, que coraçãozinho todo arrumadinho. Porque o Senhor vai lhe dando dom para você saber utilizar as mãos para a arte. Utilizar a sua voz para poder pregar com suavidade. O Senhor lhe dá dons e talentos. Quem tem dons e talentos aqui nessa noite, não responda não, que está usando para o reino. O Senhor vai cobrar. Queridos, não tem nada que eu esteja dizendo aqui que não esteja na Bíblia. E a gente precisa ser sacudido, porque depois a gente não vai ficar desavisado. Porque depois o Senhor colocou isso muito forte no meu coração, um dia que eu estava sentada ali. E eu vou repetir novamente para a igreja. Diga para o meu povo que muitas palavras foram faladas aqui. E muitos não levaram no coração. E naquele grande dia eu vou dizer, e aquela palavra que falou, não desista? E aquela palavra que falou... A mim não tem tempo ruim. E aquela palavra que foi ministrada no seu coração, você se quebrantou, você chorou, mas quando você foi embora, você continuou do mesmo jeito. A palavra, amados, ela vem na nossa vida para nos transformar. Mas para transformar, eu preciso me submeter a essa transformação. É que nem você ir para um salão e dizer assim, chega lá para dar, faz assim, hoje eu quero meu cabelo curto.
Meu Deus, você vai cortar... Quero meu cabelo curto. Um dia eu dei essa doideira, né? Cheguei, eu quero meu cabelo curto. Você precisa submeter, desapegar certas coisas. Eu estou colocando aqui um exemplo bem simples, mas desapegar para poder ser transformado. E o Senhor, Ele está contando conosco. E o Senhor, Ele não quer nos perder. Jesus disse, eu não perdi nenhum do que me entregastes, Pai. Mas a gente pode se perder de Cristo. Jesus disse, eu não perdi, porque eu estou ali lutando, eu estou intercedendo, eu estou colocando meu espírito para poder estar lá intercedendo com gemidos inexprimíveis, mas não vai adiantar nada disso se eu não tomar a decisão, que eu não quero carregar mais isso no meu coração, que eu não quero mais ser desse jeito, que esse jeito é desagradável, não é o homem, não é a pessoa que está dentro da sua casa, mas é desagradável aos olhos, ao coração do Pai. Não é por causa do homem, é por causa do nosso relacionamento pessoal com o Senhor. E o Senhor nos olha de forma particular. Queridos, o Espírito Santo, Ele tem chorado pelo povo da igreja. E tem chorado pelos que estão lá fora. Mas sabe por que Ele chora primeiro por nós? Porque muitos estão endurecidos de coração e não querem se submeter à mudança, não querem se submeter à transformação. E sabe o que é que faz? Continua do mesmo jeito, sou crente e vou para o céu. Será? Será que naquele grande dia que o Senhor pegar todo o nosso anotado, eu tenho começado acho que é porque a gente vai chegando na idade, e vai pensando nessas coisas. Eu disse assim, Senhor, eu quero que meu livro, ele seja, coisas que eu já fiz, eu quero corrigir. Coisas que eu já falei, eu quero corrigir. Mas a gente é humano e Deus sabe das nossas fragilidades. Ele sabe que tem momento que a gente vai se aborrecer, se chatear. Mas quando a gente percebe que está se aborrecendo e joga tudo para o Senhor, o Espírito vem e nos acalma. Mas a gente precisa se submeter. Muitos aqui nessa noite, Deus está dizendo, está com o coração endurecido e por isso a vida está difícil. Guarde isso no seu coração. Aí, o verso 3, ele diz assim, deixa eu ver. Deus, Ele quer nos conduzir a níveis de projeção até a gente encontrar com Ele. É por isso que Ele chamou o profeta para passar por níveis diferentes de águas. E que nível será que você está? Vamos pensar nisso nessa noite. Então, o verso 3 diz assim, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas que davam no tornozelo. Esse é o primeiro nível de controle que a gente tem. Quando a gente, vamos imaginar, não vamos botar onda não, mas vamos imaginar um rio. Pode ser até uma praia, porque tem movimento, tem corrente do mesmo jeito. Quando a gente vai para a beira de um rio, ou a gente vai para a praia, a água está no tornozelo, a gente tem controle ou não tem controle do corpo? Vai se afogar ou não? Sim ou não? Não vai, porque a gente tem controle. E aí a gente brinca na água. Então, o primeiro nível que eu coloquei aqui, o primeiro nível, água nos tornozelos. Eu sei quem é Deus, mas eu resolvo esses problemas. E Deus quer que você resolva. Porque tem coisas que você precisa resolver, mas só que você não pode resolver de qualquer jeito. Você tem que resolver debaixo da orientação do Espírito Santo. Mas Deus quer que você resolva. Meu filho, isso aí. Por que me clamas, Moisés? Diga o povo que marche. Eles têm que tomar posição. Água nos tornozelos. Eu tenho controle dessa situação. Senhor, eu recebi o meu salário, eu vou para o supermercado. Me dá orientação, eu tenho controle. Eu só posso gastar até tanto, porque tem a luz, tem o telefone, tem a água, tem o condomínio, tem o aluguel, etc, etc. Tem o gás. Mas aqui, para o supermercado, me dá sabedoria para poder eu escolher as coisas. Aí passa pelo chocolate, fica na tentação. Passa pela jujuba, fica na tentação. E aí, amados, fica o feijão para trás. Só compra o arroz e ovo. Pense aí. E às vezes Deus quer que a gente se organize, até mesmo dentro daquilo que a gente tem controle. Pede ao Senhor, Senhor, me inspira. Eu sei que eu tenho controle disso, sou eu que tenho que escolher o preço do feijão, os temperos que eu vou comprar, o preço da carne que eu vou escolher. Eu sei que é tudo isso, mas me leva, Senhor, porque eu não quero ir sozinha. A gente tem o controle, mas a gente já começa a experimentar o quê? A dependência do Espírito.
Mas nessas águas que estão sobre os seus tornozelos, você tem o controle, você escolhe. Agora, se você escolhe um feijão bichado, tu vai ter que comer feijão com gurgulho. Não é coisa boa não, queridos, porque no meu tempo de infância, que a situação estava difícil, que a gente ia comprar feijão mais barato, era feijão com gurgulho. Então, quando o feijão cozinhava, que o gurgulho estava boiando, eu saía catando todo o gurgulho e comia o feijão. Você teria coragem? Então, queridos, muitos vão comer feijão com gurgulho porque estão fazendo escolhas ruins. Cuidado com as escolhas. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado, porque Deus, Ele é o nosso melhor conselheiro. Queridos, se alguém lhe der um conselho, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. E reivindica essa palavra e diga, Senhor, esse conselho que eu ouvi, do meu colega, do meu amigo, etc, etc, testifica no meu coração, o teu espírito testifica. Se você tiver paz, siga. Mas se você está indo por causa de influência, cuidado, você pode se machucar. E comer feijão com gurgulho. Eu catava os gurgulhos, viu? Quando eu via aqueles bichos lá tudo boiando, ó, farinha para dentro e vamos na pobreza. Então, vamos lá. Mediu mais 1000 côvados e fez passar pelas águas que davam nos joelhos. Água no joelho, a gente ainda tem controle quando está no rio, está na praia, mas tem resistência. Aumenta a resistência da água, né? A gente já anda mais devagar. Mas tem controle? Tem. A gente começa a enfrentar dificuldades, queridos, quando a água está lá no joelho. Mas a gente ainda tem controle, mas como a gente já experimentou a inspiração do Espírito para ir para o supermercado quando a água estava lá no tornozelo, a gente agora já está mais influenciado por Deus. Toda a nossa caminhada, por mais que a gente tenha controle, a gente precisa colocar tudo diante do Senhor. Mas Ele quer que você decida. A água está no joelho? Decida. Porque Ele te deu livre-arbítrio. Mas como é que você vai decidir? Aí eu coloquei assim, verso 4. Água no joelho, segundo nível. Tenho intimidade com Deus, mas eu consigo controlar essa situação. Então, eu preciso exercitar essa intimidade, porque eu estou encontrando resistência. Lembra que eu disse que os nossos inimigos são espirituais? Neemias, quando foi erguer os muros, queridos, ele encontrou resistência. Sambalate, o Arábio, o Tobias, todo aquele povo que era contra o levantar dos muros de Jerusalém, se colocou contra Neemias. O que você está fazendo? Você vai afrontar o rei? Sai daí, rapaz, vamos aqui bater um papo, sai daqui, vamos para lá. Ele disse, eu tenho uma grande obra para fazer, eu não vou me distrair. Eu estou encontrando resistência, a água está no joelho, mas eu consigo caminhar e o Senhor é comigo. O Senhor está dizendo nessa noite, a água está no joelho, está encontrando resistência, você tem que decidir. Mas o Senhor está dizendo, eu sou contigo, me busca, eu vou te mostrar a solução. Amém? A outra coisa, a outra parte, aqui ainda na parte B. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Então, onde é o lombo? Ninguém sabe onde é o lombo, não? É isso. A cabecinha está de fora. Ainda dá para poder caminhar dentro d'água? Sim ou não? Dá. A resistência aumentou. Deus está nos trazendo para uma intimidade maior. Amém? Deus está permitindo que mesmo que você ainda tenha uma parte do controle, Ele está dizendo, está chegando um momento que você vai ficar na minha dependência completa. Queridos, ficar na dependência completa do Senhor no tornozelo já é benefício, mas Deus permite que a gente passe com a água no tornozelo, com a água no joelho, com a água nos lombos, para a gente entender que nem sempre a gente consegue resolver tudo sem a orientação do Espírito Santo de Deus. Aí foi que eu anotei. Terceiro nível, água nos lombos. Reconheço que Deus tem poder, mas essa área ainda é do meu domínio. Ainda tem gente que é teimosa. Eu sei que Deus tem poder, mas eu ainda estou com o pescoço de fora e eu vou fazer do meu jeito. Deus está dizendo, faz não. Me busca, tempo de buscar. Pega a minha orientação, porque eu estou sabendo o que é que tem lá na frente. Eu não sei se você está vendo, meu filho, mas tem um jacaré lá na frente. E se for água salgada, lá na frente tem um tubarão. Eu vou te jogar para uma outra correnteza. Quando a gente está na dificuldade, queridos, que a gente ainda acha que pode resolver, a gente sabe o poder de Deus, sai daqui dizendo, eu creio que Deus tem o poder de transformar todas as coisas, mas chega lá fora, você decide do seu jeito.
Aí não dá para Deus trabalhar. Deus não trabalha na ilegalidade. Deus trabalha na sua permissividade para Ele entrar e fazer o que tem que fazer. Mas você precisa se submeter. Tá difícil? A água está no ombro, aqui ó, nos lombos. Tá, tipo, estou na fase já esperando socorro, mas ainda dá para eu dar um mergulhinho para sair. Eu já assisti muito filme assim, que o negócio do navio estava afundando e estava água aqui no pescoço, aí a pessoa mergulhava, aquilo me dava um sufoco, saía mergulhando, saía no outro lugar, e a água lá no pescocinho também, e aí já ficava assim, mas eu ainda tenho controle, eu ainda estou respirando. E aí vem a última passagem. Mediu mais 1.000 e era um ribeiro que não podia atravessar. Porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Aí, queridos, a água está sobre a cabeça da pessoa. Aquela pessoa não sabe nadar. E quando eu falo não saber nadar, porque talvez alguém tenha dito assim, mas quem sabe nadar? Eu não estou trazendo para a questão do esporte, da habilidade náutica. Eu estou trazendo para a habilidade espiritual. A gente, às vezes, não sabe nadar espiritualmente. E Deus está avisando. Está no tornozelo. Está conduzindo? Caminha comigo. Está no joelho. Viu resistência? Se apega mais a mim. Agora está nos lombos. Me busca mais. Tempo de buscar. Agora, não entendeu ainda? Deus está falando com gente aqui nessa noite. Não entendeu ainda? Vai ficar submerso. Aí você vai entender quem sou eu na sua vida. Aí quando a gente vê que não tem mais jeito, que não tem mais condição, a gente faz, meu Deus, eu entrego tudo nas suas mãos. Muitos crentes são assim. Quando o negócio foge ao controle, quando o negócio não dá mais para você dar uma resposta, para você tomar uma decisão, para você escolher entre isso e aquilo, você diz assim, e agora, meu Deus? Está nas mãos dele. Mas a gente precisa chegar neste momento para morrer afogado, sem o Espírito de Deus nos conduzindo. Deus está dizendo que tem pessoas aqui que estão a ponto de morrer afogado. E se morrer afogado, vai desistir. Porque vai dizer assim, sabe? Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Olha a vida do irmão, olha a vida da irmã, olha a minha vida, eu estou submerso, não sei nem como nadar. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus está dizendo nessa noite, eu quero você na minha dependência. Eu quero você na minha submissão. Porque eu faço na sua vida. Deus faz, amados. Mas como é que a gente está conduzindo a nossa história diante do Senhor? Ela é particular. Aqui a gente tem casados, mas essa relação é particular. É cada um com o Senhor, porque a salvação, ela é individual. E as contas que nós vamos prestar ao Senhor é individual. Eu não vou poder botar a culpa no meu marido, não. Eu não vou poder botar a culpa nos meus filhos e vice-versa. Sou eu com o Senhor, é você com o Senhor. E como está você com o Senhor? Tem situações que o Senhor permite, queridos, mas tem outras que a gente entra nela por teimosia. Eu quero isso e pronto, porque eu acho que é o melhor para mim. A Bíblia diz que a gente não sabe orar e também não sabe pedir. Então, quem não sabe pedir em oração, diga assim, Senhor, faz a tua vontade, mas completa a tua oração, me prepara para eu entender a tua vontade e fazer a tua vontade. Porque às vezes a gente entrega o controle para Deus e depois toma o controle de volta. Isso não está certo, porque você está fazendo uma aliança com o Senhor e a gente não pode brincar com Deus. O Senhor, Ele é sério, Ele é amoroso, Ele é perdoador, Ele é justo, Ele é santo, mas Ele também nos corrige. Ele vai colocar a mão dele sobre as nossas vidas para nos esticar, para nos colocar na posição, que é posição santa, que é posição de vitória, que é posição de bênção. E é posição também de você ser instrumento lá fora. Deus, eu nunca entendo assim como Deus, a palavra castigar. Eu acho que a tradução trouxe uma coisa muito pesada por causa da nossa infância. Mas o corrigir do Senhor, entenda como o castigar como um corrigir. Deus, Ele vem e nos corrige. Às vezes Ele bota a gente de castigo. Senhor, por que isso ainda não aconteceu? Porque seu bracinho ainda não está preparado para receber.
Porque a sua intimidade comigo ainda não lhe fez digno de receber a minha misericórdia. Porque nós não merecemos nada, queridos. Estarmos aqui, sendo agraciados com a salvação, já é muita coisa. E a gente está fazendo o que com essa salvação? Eu já confessei Jesus, já desci as águas do batismo, dou meu dízimo e minha oferta, de vez em quando eu dou uma ajuda lá nos jovens, nas mulheres, no grupo dos homens, no grupo das intercessoras. De vez em quando eu faço uma coisinha ali. Estou salvo. O Senhor não quer mediocridade. O Senhor quer operacionalidade. Ele quer atividade. Ele quer você envolvido. Porque a palavra diz, queridos, que primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí, faculdade acrescenta, casamento acrescenta, finança acrescenta, negócios acrescenta, problemas se resolvem. Mas quando a gente se dispõe ao Senhor, aleluia, o Senhor sorri e diz assim: esse meu filho, essa minha filha está entendendo, eu vou agraciar. Eu sempre digo assim: Senhor, dá um motivo para a gente se alegrar e prosseguir. Porque o Senhor sabe também que a gente é limitado, né? Às vezes a gente precisa de um incentivo. Então eu digo: Senhor, dá um motivo para a gente se alegrar. Porque, queridos, a gente cria expectativa no homem. Então a gente tem que criar expectativa em Jesus, porque o homem decepciona. Eu posso decepcionar. Eu posso decepcionar meus pastores. Eu sou ser humano. Eu posso decepcionar os jovens que hoje eu estou liderando pela misericórdia de Deus. Eu posso decepcionar. E cada um de nós pode decepcionar. Mas Jesus disse assim: tudo que fizer a um dos meus, está fazendo a mim. Então, quando eu decepciono os meus pastores, os meus liderados, as minhas meninas do coral, eu estou decepcionando a Jesus, porque eu empenhei minha palavra, que eu ia fazer aquilo, que eu ia ser daquele jeito, que eu me posicionei para ajudar, e não ajudo. O Senhor está dizendo: minha filha, você botou a mão no arado e tirou, você não é digna de mim. Está escrito. Então, quando a gente começa a entender a palavra do Senhor, a gente desperta para um temor e sabe que a consequência é só minha. E depois a gente fica: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu estou dançando, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou fazendo, eu estou arrumando, eu estou decorando, eu estou servindo, eu estou orando, eu estou fazendo tantas coisas na tua casa. E por que eu estou passando por isso? Porque a gente está com a água aqui no lombo e a gente ainda acha que tem um controle e não começa a ter a intimidade com o Senhor, buscando ao Senhor. Esse congresso, queridos, ele vai ser muito importante para as nossas vidas. Porque esse tempo de buscar é um tempo da gente despertar para a intimidade e permanecer. Permanecer. Amém? E aí, para fechar, ele diz assim: e tomando... Deixa eu ver. E disse-me, verso 6, eu acho isso lindo. E disse assim: viste, filho do homem? Então ele me levou e me tornou à margem do ribeiro. Voltou para o mesmo lugar. Olha que interessante. Você está aqui nessa posição. E o sonho de Deus, ele está aqui nesse ponto de partida também. Aí você começa com a água no joelho. Está caminhando com Deus? Vai fluir. Não está caminhando com Deus? Água no joelho. Deu resistência? Está caminhando com Deus? Vai fluir. Mas não fluiu? Água nos lombos. Ainda acha que tem um controle, que não precisa do Senhor? Água aqui, ó. Aí a gente se entrega. Aí sabe o que o Senhor vai fazer? Torna de volta, filho. Começa tudo de novo. Mas quando você começar, você vai perceber, olha só. Porque aí ele já teve aquela experiência profunda com o Senhor. Me perdoe a sinceridade. Aí já tomou a lapiada e agora já está entendendo a mensagem. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então o Senhor está dizendo nessa noite para a gente, queridos, que dependendo do tipo de água, o nível de controle que você tem, nós precisamos caminhar com o Senhor. Claro que temos coisas que nós precisamos decidir, porque é responsabilidade nossa. Mas a gente tem que caminhar com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele pode fazer, a gente obedecendo, caminhar esse trajeto todo para nos fortalecer e trazer de volta para ver o benefício dEle sobre as nossas vidas. Mas pode acontecer, amados, que a gente volte para o final da fila. E quando a gente volta para o final da fila, a gente se atrasa.
E quando a gente se atrasa, a gente fica questionando por que a bênção chegou para um e não chegou para você. Por que a bênção chegou para o 2 e não chegou para você. Por que a bênção chegou para o 3 e não chegou para você. Por que o livramento foi para fulano e não foi para você. Esse é o momento de você não comparar a sua vida com o outro. Mas é o momento de você fazer uma reflexão da sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus nos convida hoje, a mim e a você, a fazer uma revista na sua mente. A gente sempre fala coração, a própria Bíblia usa o coração, mas a gente traz, sabe que a nossa alma, ela registra tudo e a nossa mente, ela registra. Deus está te convidando hoje a fazer uma revista na sua alma, na sua mente. As suas resistências, as coisas que precisam ser transformadas, as coisas que você precisa entregar ao controle do Senhor. E você que nessa noite entendeu esta palavra e entende que você precisa entregar o controle para o Senhor. Não venha por emoção, mas venha porque você realmente necessita. O Espírito falou com você. Porque se você vier aqui por emoção, você vai embora e você vai continuar do mesmo jeito e não vai resolver nada. Tu vai continuar com água no joelho, no lombo, vai ficar submerso. Mas se você entende que agora é a hora que você tem que entregar, eu gostaria de chamar os meus pastores aqui.